colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça eu recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. E o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua, Boa noite a todos que agora já estão aí conosco, acompanhando mais uma transmissão da nossa reunião de oração, direto aqui do templo da Igreja Presbiteriana Renascer, na cidade de Queimadas. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, que já está conosco. E eu quero dizer a você que você já pode começar a fazer o seu pedido de oração. Nós temos sempre um momento no final, não é, da nossa mensagem, onde nós estamos orando pelos pedidos apresentados durante a nossa reunião de oração. Então você já pode fazer aí nos comentários, coloque o seu coração diante do Senhor, apresente a Ele as suas necessidades, e nós estaremos orando por você, tá bom? Queremos pedir a Deus que nessa noite o Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, e que possamos cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu daqui, você daí, juntos adorando ao Senhor, louvando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não importa onde você esteja, conecte-se agora, chame sua família, separe esse tempo e diga: esse é o tempo que eu vou cultuar ao Senhor, vou prestar o meu culto a Deus, tá bom? E para a gente prestar o nosso culto a Deus, nós fazemos sempre isto: confessamos a Ele os nossos pecados antes de tomarmos qualquer atitude de culto, tá bom? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 79, apenas o verso 9, 79, 9. E vamos fazer a leitura deste verso, em seguida estaremos fazendo a nossa oração de confissão. O Salmo 79, o salmista nos diz no verso 9: assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Sabe, o salmista clama a Deus o perdão dos pecados, mas veja que ele faz isso
sem apresentar nenhum merecimento. Nós não merecemos nada, nem mesmo os perdões dos nossos pecados, mas tudo que Cristo faz por amor ao seu nome. Foi o próprio Cristo que se doou naquela cruz. Ninguém o levou até lá. Ele estava ali cumprindo uma agenda que Deus já havia estabelecido antes da eternidade. O Cordeiro foi imolado, diz o livro do Apocalipse, antes dos tempos. Então, nessa noite nós estamos diante do Cordeiro de Deus, aquele que tira pecado do mundo. Nós estamos diante do Senhor dos Exércitos, aquele que ordena e tudo obedece. E nessa noite nós estamos diante daquele que é santo, 3 vezes santo. É isso que Isaías nos diz na visão que ele tem no capítulo 6. Ele diz que Deus é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo. Então vamos pedir a Ele que perdoe os nossos pecados nessa noite. Vamos conversar com Deus. Entregue a Ele o teu coração no altar do Senhor como holocausto. Esvazie-se agora dos seus pecados e lance nos pés do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós nessa noite te louvamos, te agradecemos pelas chuvas que caem em nossa cidade. Te agradecemos, Senhor, pela paz em nossos corações. Te agradecemos, Senhor, ó Deus, pela cura do nosso corpo e da nossa alma. Estamos aqui para te prestar um culto de gratidão, em reconhecimento de que o Senhor é aquele que peleja em nosso favor, é aquele que nos socorre no momento difícil. Tu és o nosso abrigo, Tu és a nossa segurança. Mas não podemos ter nenhuma atitude de culto antes, ó Deus, sem mesmo confessarmos a Ti os nossos pecados. Não há como. Antes nós temos que nos derramar diante do Senhor em confissão. E é isso que nós queremos fazer agora. Por isso nós confessamos a Ti a nossa falha, a nossa culpa. Os nossos pecados estão diante de Ti. Tem misericórdia de nós. Limpa, Senhor, a nossa mente. Ó Deus, renova por meio do Teu Espírito Santo o nosso pensar. Que a nossa mente e o nosso coração estejam ligados nas coisas dos céus. Que o Senhor purifique o nosso falar, assim como fizeste com Isaías, quando aquele anjo tomou uma brasa viva e com a tenaz que estava no templo, ele tocou nos lábios do Teu filho, e Isaías foi purificado no seu falar. Nós pedimos ao Senhor que nos purifique também. Purifica-nos, Senhor, perdoa as palavras que nós falamos, aquelas que por vezes não edificaram, não trouxeram vida para aqueles que estavam nos ouvindo. Queremos Te pedir perdão pelas nossas atitudes, que por vezes são impensadas. Pedir perdão, Senhor, até mesmo pelo pecado da omissão, que é aquele, ó Deus, que nós mais praticamos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ajudar, de estender a mão a quem necessita, e nós não fazemos isso. E eu quero Te pedir perdão por tudo isto, conjuntamente com esta igreja, com os irmãos que estão em casa. Pedir ao Senhor que nos perdoe, que Cristo Jesus possa aspergir o Seu sangue novamente sobre cada um de nós, e assim, Senhor, sermos purificados de toda injustiça, de toda sequela do pecado. Que nessa noite o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba este culto em gratidão, em reconhecimento que Tu és soberano, que apesar de toda a pandemia, de tudo que está acontecendo, o Senhor ainda continua no Seu alto e sublime trono, tendo o controle de todas as coisas. Então nos perdoa nessa noite e recebe este culto em gratidão. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e aquele que reina para todos sempre. Amém. Bom, queridos, então, perdoados estamos, creia nisso. Somente Deus tem poder para perdoar pecados, e Ele já perdoou o seu pecado. Então você agora pode cultuar ao Senhor, livre de toda e qualquer acusação do inimigo. E nós vamos fazer isso com muita alegria. Vamos louvar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre, nessa noite gostosa. Eu não sei como é que está aí onde você está, mas aqueles que são aqui da nossa região de Campina Grande, não é? João Pessoa, eu creio eu também aqui em Queimadas, está um friozinho gostoso, tá bom? Espero que você seja aquecido nessa noite pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Já está aqui o nosso irmão Elândio, Gustavo Batera, não é? Maestro Robson, e da técnica aqui hoje está o nosso irmão, né, o maestro Arthur, junto com Eric aqui na técnica. Então você vai fazer seu pedido de oração. Nossa irmã Larissa está ali já para fazer a anotação dos seus pedidos, né, Lara? Esse aqui a nossa equipe técnica dessa noite. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Salve os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus.
Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, toca-me, toca, toca. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem
aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a descansar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que te amam. Queridos, nós vamos aproveitar este momento para passar algumas informações para você que está aí do outro lado. Nós temos uma atividade muito boa aí amanhã, e eu queria chamar a atenção justamente de você que é pai, não é? Principalmente você que tem um adolescente em casa, você que tem o seu jovem agora, adolescente dentro de casa, ou o seu pré-adolescente, o seu teen. Amanhã nós temos uma atividade com estes amados do Senhor, que são os nossos filhos, a partir das 18h30. Te encontrei na live. É a atividade com os teens da igreja. Nós já mandamos, não é, um convite para os pais da nossa igreja. Esse culto, essa atividade vai ser realizado, não é, por meio do Google Meet, não é, do Google Meet. Então o que acontece? Você pode participar, basta você pedir para mim. Aqueles que são daqui da igreja, nós vamos mandar o link faltando alguns minutos. Então quando faltar 10 minutos para a gente começar, né, eu estarei mandando o link. Mas se você porventura tem um filho em casa que está nos assistindo agora, e você gostaria que ele assistisse essa palestra com a missionária Deise Oliveira, da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Renascer em Campina Grande, aí você não pode mandar no meu privado ou deixar um comentário aí mesmo na nossa live de hoje, dizendo: pastor, eu queria que o senhor enviasse para mim, tá certo? E eu vou enviar o link para você, e você pode fazer essa atividade junto com o seu filho. Vai ser uma bênção. Nós estamos pensando nos nossos adolescentes que estão em casa nesse momento. É bem verdade, muitos deles ainda estudando, né, tendo as suas atividades virtuais, com as suas mentes ainda cheias de atividades, e esse é o momento que eles vão encontrar para aprender da palavra de Deus e descansar também o seu coração, tá certo? Então você é nosso convidado, basta apenas dizer: eu quero participar, e o link chega até você, tá bom? Então, e lembrando também que durante essa semana nós temos ainda uma outra atividade. Próximo sábado, dia 13, nós vamos estar fazendo aqui, né, um evento abençoado. E este evento é para você que está com seu namorado aí em casa, para você que talvez não tenha ainda a oportunidade de se encontrar devido a essa pandemia com seu namorado, está difícil de encontrar com ele. Marca uma live com ele para sábado, a partir das 19 horas. Estaremos aqui com a live dos namorados, né, aqui da nossa igreja. Vai ser uma bênção. Olha, vai ter sorteio,
não é? Distribuição de brindes aqui, de chocolate. Olha, vai ter muita coisa. Eu não vou dizer o que é que tem tanto não, para você não ficar aí ansioso ou ansiosa, mas uma coisa é certa, vamos ter aí, né, participações abençoadas dos nossos irmãos aqui, louvando a Deus. E você pode fazer o seguinte: prepare aí uma poesia, rapaz, para o seu namorado, para a sua namorada, viu? E você pode também estar nessa live, quem sabe aí você vai ter a sua poesia lida daqui. Tá bom? Então sábado às 19 horas nós temos aqui a live dos namorados. É para aqueles que querem de fato, sabe, amar à distância, porque para o amor não há impedimentos. Tá bom? Então eu convido você, sábado às 19 horas aqui da igreja Presbiteriana Renascer, a live dos namorados, viu? E eu sei que tem gente orando ainda para aqui para sábado arrumar uma costelinha para poder assistir essa live assim coladinho, né? Eu não vou falar com quem é não, para que depois não diga que o pastor está tentando fazer casamento de gente. Eu vou ficar quieto. Só o Robson é que faz aí as trairagens dele aqui, mas eu vou ficar quieto, né, meu Deus? Mas eu vou ficar quieto, tá certo? Então você é meu convidado, minha convidada. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: não é só para namorado, não é para casais. Eu, por exemplo, eu estou namorando com a minha esposa há 31 anos. A gente tem 25 de casado, mas o resto foi de namoro e eu continuo namorando até hoje. Então você namora, rapaz, com a sua esposa aí. Então sábado não vai sair de casa. Prepara, deixa tudo certinho, e aí faz aquela surpresa para ele ou para ela, manda uma poesia para ele ou para ela, vai ser lida aqui, e quem sabe você sai daqui ainda recebendo um brinde, tá bom? Então fechou? Sábado 19h30, amanhã 18h30, te encontrei na live. Então nós estamos com essa programação ainda para acontecer nesta semana, tá bom? Então que Deus nos abençoe, e eu quero que você agora possa ouvir mais um louvor, preparando o teu coração. Nós temos uma palavra para ministrar o teu coração nessa noite. Temos as orações para que nós possamos estar apresentando ao Senhor. Continue fazendo o seu pedido de oração, tá bom? Que Deus nos abençoe. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. A esperança viva, tua presença, provém e vim, mas doce amor, leva o teu ser, a cunha desfaz.
esse lugar é o desejo do meu coração, por tua glória, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu estava acompanhando aqui alguns comentários, né, na nossa live. Vocês acreditam que já tem gente disputando os brindes de sábado? Né? Eu não vou dizer que a Raquel e Luana não, porque se eu fizesse isso eu estaria entregando elas, né? Não vou dizer que a Raquel e Luana estão disputando não. Olha, então veja, se você quer ganhar esses brindes, faça como Raquel e Luana, vamos se preparando aí, porque sábado é o dia do romantismo na IPRQ. Sei não, só sei que eu não fiz nenhum casamento este ano e ainda quero fazer, mesmo com pandemia e tudo, né? Na verdade fiz um só no meio da pandemia, não foi? Um casamento só, né, nessa pandemia. Mas tem mais para fazer, então se prepare, sábado nós estaremos aqui louvando a Deus, tá certo? Em comunhão. E você que está comigo no Instagram, continue aí. Nós estamos agora transmitindo via Instagram, tá bom? No nosso perfil. E assim vamos nessa noite ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações. Amados irmãos que estão aqui comigo, abram suas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Você que está em casa também, pegue sua Bíblia ou o seu celular. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Nós vamos ler apenas esse verso, tá bom? E nós vamos ter um feedback aqui com as irmãs. Quando alguém disser assim, amém, eu vou entender que você em casa também já encontrou. Alguém encontrou aqui? Aqui tem um sonoro amém. Espero que tenha aí um sonoro amém também. Então, João capítulo 6, verso 35, irmãos. Vamos fazer essa leitura? Veja o que é que o texto diz. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Mais uma vez, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, disse o Senhor, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, esta é a tua palavra, e nessa noite nós queremos pedir ao teu Santo Espírito, esse que foi cantado aqui, que ele ministre aos nossos corações essa verdade. A primeira canção que nós cantamos falava que tu és o pão, Pai, o pão vivo, e aqui estamos nós, sedentos, famintos, para nos alimentarmos, ó Deus. Então ministra a tua verdade aos nossos corações, preenche, ó Deus, farta-nos, ó Pai, com a tua palavra. Esta é a nossa oração que fazemos agora, crendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Irmãos, então o nosso sermão nessa noite tem como tema: eu sou o pão da vida. Nós sabemos que as três necessidades mais básicas do corpo humano é justamente o ar, a água e o alimento. O ar, a água e o alimento são básicos para a existência de qualquer ser humano ou qualquer ser vivo, na verdade. Então, queridos, nós sabemos, e a medicina já comprovou isso, que um homem, por exemplo, ele pode viver alguns minutos sem o ar. Aí depende da capacidade e da resistência de cada pessoa. Por exemplo, eu sou bom. Quando eu mergulho na piscina, por exemplo, eu passo uns 30 segundos lá embaixo. Então eu tenho, né? Robson só sabe nadar chumbinho, ele não fica em cima, fica só embaixo. Quer dizer, então depende da capacidade. Eu já vi pessoas, né, mergulhando não sei quantos metros, meu presbítero Robson, sem a máscara, né, em alto mar, com aquela pressão toda. Então a medicina diz que nós podemos viver alguns minutos sem ar. Nós podemos viver ou sobreviver, por exemplo, a uma semana sem água. Nós podemos passar uma semana sem água. Nós podemos passar, na verdade, 40 dias sem nos alimentar, não é? Mas veja,
o Evangelho de João, Jesus, ele promete satisfazer essas três necessidades básicas do homem de forma espiritual. No terceiro capítulo do Evangelho de João, ele fala do fôlego ou do vento do Espírito, sem o qual o homem não pode nascer de novo e não pode ter vida eterna. Quando nós chegamos no quarto capítulo de João, Jesus fala sobre um tema especial com uma mulher que estava sentada à beira, de um poço. Jesus falou com aquela mulher samaritana sobre a água viva, pela qual ele poderia ter a plena satisfação e ela poderia viver para sempre. No capítulo 6, que é esse que nós estamos lendo, Jesus se apresenta como um alimento para satisfazer a fome mais profunda da humanidade, ou seja, a fome espiritual, que somente ele, Jesus, pode saciar. Então no Evangelho de João nós vamos encontrar Jesus, provando que de fato ele satisfaz essas três necessidades básicas do homem: o ar, o alimento e a água. Então, quando nós chegamos no capítulo 6 de João, nós vamos encontrar esse primeiro texto que fala que Jesus Cristo é o pão da vida. Este é o primeiro texto, num total de 7, na verdade, onde nós vamos encontrar 7 declarações de Jesus. No Evangelho segundo João, ele por 7 vezes Jesus diz: eu sou. Então, a primeira declaração destas 7 que o próprio Cristo faz no Evangelho de João é dizendo: eu sou o pão da vida. Então João nos mostra algo maravilhoso aliado a essas 7 declarações no seu Evangelho. É porque na verdade cada declaração que Jesus Cristo faz, cada vez que ele diz eu sou, essas declarações são acompanhadas de sinais, de milagres. Então Jesus, ele diz eu sou, e para provar o que ele é, ele opera maravilhas, opera milagres, e esses milagres na verdade são para provar as suas 7 declarações, ou seja, para cada declaração um milagre. E nós veremos que ao dizer eu sou o pão da vida, Jesus comprovou as suas palavras, por exemplo, a multiplicar pães e peixe. Quando Jesus disse eu sou o pão da vida, ele multiplicou pães, multiplicou peixe. Ao declarar, por exemplo, queridos, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro para provar que ele de fato é a ressurreição e a vida. Então Jesus faz isso nos 7 eu sou, ele faz os seus 7 milagres. O propósito do Evangelho de João, queridos, é revelar Deus na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós encontramos tantos milagres. É porque João escreveu o seu Evangelho para, de fato, revelar Jesus Cristo como sendo Deus. E para isso nós vamos encontrar justamente Jesus Cristo realizando esses milagres, gerando uma fé salvífica no Filho. Então Cristo está levando as pessoas a olhar para Ele e por meio da sua vida, por meio dos seus milagres, da sua pregação, gerar uma fé salvífica naqueles a quem o Pai de antemão lhe entregou. E é isso que nós vemos. Eu espero que você fique com sua Bíblia aberta em João. Nós vamos dar uma passeadazinha aí em João. Por exemplo, no capítulo 3 de João, no verso 18, nós vamos ver Jesus Cristo falando justamente sobre esse propósito dele. Ele disse: olha, quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então o Evangelho de João tem como propósito levar as pessoas a crerem no Filho de Deus. Então nós entendemos que ao aplicar a sua justiça e o seu amor sacrificial lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo de fato ele cumpriu um propósito eterno de Deus. A morte de Cristo foi um propósito eterno de Deus. Tudo estava preparado, né? Então, se Cristo morreu para nos perdoar, se havia um propósito da morte de Cristo, tem uma pergunta que eu gostaria dessa noite de tentar responder e quem sabe analisar com você. A pergunta é justamente essa: ora, se havia um propósito de Cristo morrer por nós, por que os homens decidiram matar Jesus Cristo?
quê? Veja, a sentença de morte de Jesus, ela já é pronunciada no capítulo 19, verso 7 de João. Veja o que é que diz 19, 7 de João. Segundo a lei, olha o que é que diz o texto: ele deve morrer. Veja que já foi pronunciada aqui a morte de Cristo, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Então perceba, apesar de todo o propósito de Deus em mandar Jesus Cristo morrer para que nós pudéssemos hoje ter vida, os homens tentaram matar Cristo pelo fato dele se dizer que era filho de Deus. É isso que o texto diz: segundo a lei ele deve morrer. São os fariseus que estão dizendo isso. Mas por quê? Porque assim mesmo ele se fez filho de Deus. Jesus foi morto, querido, por declarar a sua divindade. Isso aqui, querido, fica muito claro nos evangelhos. Não conseguiram encontrar nenhuma falha em Cristo, não conseguiram encontrar nenhum pecado em Jesus que o condenasse à morte. O único pecado que eles encontraram seria o pecado de blasfêmia, porque Cristo se dizia ser filho de Deus. Interessante que Jesus foi morto por dizer uma verdade, porque em nenhum momento isso era uma blasfêmia. Nós vamos ver no Evangelho de João que este é o propósito, que Jesus Cristo é Deus. Primeiramente, nós vamos entender que ele foi morto por se dizer Deus, porque ele se identificava com o Pai. Nas suas pregações, sabe, Deus se identificava, na verdade ele tratava Deus como seu Pai. Nós vamos ver Jesus, por exemplo, ensinando aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, e a primeira frase que na oração do Pai Nosso é dita é justamente essa: Pai Nosso que estás no céu. Então perceba que Cristo sempre reivindicou a filiação, ele sempre chamou Deus de Pai, ele reivindica uma relação íntima, uma relação de unidade com Deus. Jesus sempre dizia: eu e o Pai somos um, ou quem ver a mim vê ao Pai. E isso incomodava os fariseus, porque não havia como eles entenderem que Jesus Cristo seria Deus. É interessante que Jesus Cristo assume ser Filho de Deus, mas tem um título interessante que Jesus Cristo assumiu também, que nós já até falamos aqui em outras épocas, que é Filho do Homem. Então reveja, Jesus Cristo assumiu esse título também, de Filho do Homem, e ele de fato ele preferia referir-se a si mesmo com esse título messiânico, que este também é um título messiânico, né? E ele era derivado de uma das visões do profeta Daniel, não é? Mas de fato ele também aceitou ser reconhecido como Filho de Deus. E esse título aqui foi extraído, por exemplo, do Salmo 2, verso 7. E Cristo assumiu esse papel na terra. Enquanto Cristo andou aqui na terra, Jesus Cristo assumiu a sua paternidade como o Filho unigênito do Pai, e também como o Filho do Homem. Mas só que esses dois títulos são messiânicos. Então quando Jesus Cristo foi desafiado pelos sumos sacerdotes, que de fato perguntaram no seu julgamento, quando ele estava lá com Barrabás, como é que de fato ele poderia provar que era Deus, nós vamos encontrar, por exemplo, quando os sacerdotes vão indagar a Cristo sobre a sua filiação, eles fazem a seguinte pergunta: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Eles queriam entender isto, eles queriam entender se realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus. E quando Jesus de fato foi desafiado, Jesus respondeu em Mateus capítulo 26, a partir do verso 63, está esse diálogo. Jesus Cristo responde, quando eles disseram assim: nos diga, você é o Cristo, o Filho de Deus? Sabe como foi que Jesus respondeu? Ele respondeu: eu sou, usando esse título divino. E ele vai dizer: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus Cristo não abriu mão, ele não abriu mão da sua filiação. Ele disse: eu sou, e vocês verão isto. Interessante é que Jesus Cristo confirma a sua natureza divina, confirma a sua natureza humana em uma só resposta. Não é o que nós chamamos de união hipostática. E Jesus Cristo vai dizer: eu sou o Deus encarnado. Eu sou 100% Deus e sou 100% homem.
E por isso ele usou esse título, eu sou, para dizer, eu sou o mesmo Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente. Eu sou o Filho do Homem, aquele a quem Deus colocou na terra para executar o seu plano. Então nós vamos chegar no final do capítulo 8 do Evangelho de João, de forma específica mais no verso 58, onde Jesus faz uma declaração muito direta. Jesus faz uma explicação assim, ou uma declaração muito explícita da sua divindade. Ele estava tendo uma controvérsia, como sempre, com os judeus, e os judeus começaram agora, a tentar encontrar falhas na divindade de Jesus, porque Jesus se dizia ser filho de Deus. E eles começaram agora nessa controvérsia com os judeus. Eles exclamaram o seguinte, veja qual foi a pergunta dos judeus: és maior do que o nosso pai Abraão? Isso foi uma pergunta que fizeram para Jesus. E Jesus respondeu o seguinte: vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Queridos, isso aqui deu um nó na cabeça dos judeus, porque eles perguntaram: você é maior do que o nosso pai Abraão? A resposta de Jesus foi: Abraão, ele se alegrou em ver o meu dia. Então percebam, os judeus ficaram aqui perplexos, fundiu a cabeça dele com a resposta de Jesus. Aí eles vão perguntar justamente no capítulo 8, verso 58 de João. Ele diz o seguinte: ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? Perceba que eles não estavam conseguindo entender quando Jesus Cristo disse: ele se alegrou com o meu dia. E ele está dizendo: mas como? Se você não tem nem 50 anos ainda, e você está dizendo que viu Abraão? Então perceba que Jesus Cristo, com mais ousadia ainda, vai responder a indagação dos judeus. Aí ele vai dizer: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, aí ele usa a frase novamente, eu sou. Então perceba que diante de toda a indagação daqueles judeus, de toda a indagação daqueles doutores da lei, Cristo sempre abdicou o título eu sou. Ele não abriu mão disso, porque ele era 100% Deus. E os judeus agora ficam sem entender. E quando eles escutam essa resposta de Jesus Cristo dizendo: antes que Abraão existisse eu sou, eles não ficam conformados. O texto no verso 59, no capítulo 8 de João, diz que eles apanharam pedras para apedrejar Jesus Cristo. A lei de Moisés estabelecia isso, né? O apedrejamento como um padrão de punição para a blasfêmia. Então eles acusaram Jesus de blasfemia, de ser blasfemo. A blasfemia foi o pecado que eles dizem que Jesus cometeu. Mas, queridos, em nenhum momento Jesus estava sendo blasfemo. Na verdade, Jesus Cristo estava assumindo o que ele era. Ele é Deus. À primeira vista, alguém poderia até se perguntar, né? O que havia de blasfemo, por exemplo, nas palavras de Jesus Cristo? Vemos que, por exemplo, Jesus Cristo afirmou, né, ter vivido antes de Abraão. E aliás, irmãos, ele dizia sempre isso com frequência, né? Ele dizia: eu desci dos céus, não é? Ele usava, por exemplo, a expressão eu fui enviado pelo Pai. Então em nenhum momento Jesus Cristo se esquivou daquilo que ele era, Deus. Mas os judeus não entendiam, porque o que eles esperavam não era um Messias que viesse ser Deus, mas alguém que pudesse libertá-lo do Império Romano, um homem político, um homem com força. Mas eles estavam diante do próprio Deus, isso era muito para eles. Então, queridos, essas afirmações deste tipo, elas foram toleradas quando Jesus Cristo dizia: olha, eu desci do céu, o Pai me enviou, eu sou o ungido do Pai. Eles toleravam isso aqui, toleravam. Mas quando Jesus Cristo disse eu sou, e usou a mesma expressão que Deus usou diante de Moisés na sarça ardente, isso foi demais, queridos, para os judeus. Porque quando Jesus declarou eu sou, ele declarou mais do que a sua eternidade. Jesus Cristo afirmou a sua divindade, pois ele disse eu sou, e este é um título divino. É esse título que Deus se revela para o seu povo lá no Êxodo. Eu sou, é esse título que Moisés escuta da boca do próprio Deus diante da sarça ardente. Eu sou. E agora estava um judeu, um homem vindo de Belém, um filho de um carpinteiro, abrindo a sua boca diante dos doutores da lei, dizendo eu sou, usando a mesma expressão para dizer eu sou Deus. Aí os caras piram, eles não conseguem entender isso. Então
Jesus Cristo tomou para si esse título divino, eu sou. Os judeus consideraram isso aqui uma afronta passível de morte, e foi aí que eles disseram: não, esse homem tem que morrer. Não tem, enquanto ele está dizendo que era ungido, que o Pai o enviou, mas dizer que é o próprio Deus, isso é blasfêmia, isso é passível de morte. Então, além das declarações diretas e explícitas, Jesus também afirmava a sua divindade de forma indireta, através, por exemplo, dos seus atos de perdoar pecados. É porque os judeus não estavam enxergando, mas quando Jesus Cristo olhava para as pessoas e dizia: perdoados estão os teus pecados, ele assumia indiretamente esse título, eu sou, na questão divina, porque somente Deus tem poder para perdoar pecados. Quando Jesus Cristo, por exemplo, ele dava vida àqueles que estavam mortos física e espiritualmente, quando Jesus Cristo levantou Lázaro depois de 4 dias morto, ele estava de forma indireta dizendo para aquelas pessoas: eu sou Deus, eu tenho a vida, eu tenho a morte na palma da minha mão. Jesus Cristo, quando perdoava pecados, e Jesus Cristo de fato trazia vida para aqueles que estavam mortos em pecados e delitos, de forma indireta ele estava dizendo: eu sou Deus. Jesus Cristo faz isso de forma indireta quando ele anunciava o julgamento sobre o mundo, mas os judeus não entendiam isto. Mas quando Jesus Cristo fez isso de forma, falada, que ele expressou as suas palavras dizendo: eu sou, eles começaram agora a tentar tirar a vida de Jesus Cristo. Então, queridos, eu entendo que Jesus Cristo não ficava apenas nas palavras, o que já seria suficiente, mas ele, digamos assim, ele dramatizava, as suas declarações através dos sinais, através dos milagres que ele realizava para comprovar as suas palavras. Porque imagine, irmãos, se alguém chegar aqui e disser: eu sou Deus, vai ter que comprovar. E Jesus Cristo fazia isso. Ele dizia: eu sou o pão da vida, multiplicando pães, multiplicando peixe. Ele dizia: eu sou a ressurreição e a vida, levantava Lázaro de dentro do túmulo. Ele dizia: eu sou a água da vida, dizendo para aquela mulher: se você beber de mim, jamais terá sede. Então Jesus Cristo sempre falava e agia, mostrando que ele era de fato Deus. Agora, interessante é que tudo isso que Jesus fazia, todos esses milagres, nunca foram, queridos, para chamar a atenção, ou esses milagres foram realizados como exibição do poder que ele tinha. Nada disso, queridos. O que nós podemos dizer, na verdade, era que esses sinais, esses milagres eram representações visuais das palavras de Cristo, era a confirmação de que ele era Deus. Então, a declaração eu sou, para você ter uma ideia, ela é vista 23 vezes nos evangelhos. Só João, como eu falei, ele nos apresenta 7 dessas 23, e todas as vezes elas estão relacionadas no evangelho de João a milagres. Então, diante disso, há uma pergunta: por que Jesus Cristo disse eu sou? Por que ele disse eu sou o pão da vida? Vamos entender isso? A declaração de Jesus, eu sou o pão da vida, irmãos, na verdade significa que ele é aquele que dá a vida espiritual e a vida eterna ao homem, porque ele é o pão, não apenas o pão que perece, ele é o pão da vida. Esta foi a expressão de Jesus Cristo. Então, ao afirmar ser o pão da vida, Jesus ensina que somente ele provê vida eterna, somente ele pode prover a eternidade para aqueles que estão mortos em pecados e delitos. Somente ele poderia fazer isso. Paulo é muito cirúrgico quando ele escreve a sua carta aos Efésios. No capítulo 2, verso 1, Paulo vai dizer justamente isso a respeito de Cristo. Vai dizer que ele nos vivificou, estando nós mortos em pecados e delitos. Só tem um que pode vivificar o homem que se encontra morto em pecados e delitos, e este é Cristo. E Cristo só pode vivificar o homem que está morto em pecados e delitos, porque ele é Deus, ele é o grande eu sou. Essa verdade, querida, acerca da obra redentora de Cristo, ela fica declarada de forma enfática ao longo de todas as Escrituras. Mas por 2 vezes, em sequência, Jesus, de forma explícita, ele declara: eu sou o pão da vida. João no capítulo 6, verso 35, que nós lemos, Jesus Cristo diz isso: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo nenhum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas no verso 48 ele mais uma vez declara, e o verso 48 só tem justamente essa declaração: eu sou o pão da vida.
Este é o verso 48 do capítulo 6. Então perceba, essa declaração é a primeira das 7 vezes em que Jesus, de forma significativa, declara eu sou no Evangelho de João. A segunda vez que ele faz isso é no capítulo 8, verso 12, que Jesus falando, dizendo para as pessoas, eu sou a luz do mundo. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus Cristo diz, eu sou a porta. Em João capítulo 11, verso 25, Jesus Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15, versos 1 e 5, ele repete, eu sou a videira verdadeira. Então perceba, são 7 eu sou. Nós estamos no primeiro, e a nossa proposta é, a partir dessa quarta-feira, a cada quarta-feira, estaremos aqui estudando, entendendo um dos eu sou. Vamos fazer isso na ordem sequenciada. Se nós estamos aqui agora entendendo porque Jesus Cristo disse eu sou o pão da vida, quando for na próxima quarta-feira nós temos um compromisso de estarmos aqui falando sobre Jesus Cristo como a luz do mundo, e assim por diante, tá bom? Então perceba, Jesus Cristo fala esses 7 eu sou acompanhado de 7 milagres. Agora a pergunta é, quando foi que Jesus disse eu sou o pão da vida? O que tinha como pano de fundo por trás disso? Jesus usou essa declaração eu sou o pão da vida durante o seu sermão, e era um sermão de repreensão e exortação aos judeus. Jesus havia multiplicado, irmãos, 5 pães e 5 peixes, e tinha alimentado a multidão de mais de 5.000 pessoas. Nós encontramos isso no Evangelho de João a partir do verso 1 até o verso 15. Então Jesus faz isso, alimenta aquela multidão. Depois, durante a noite, Jesus atravessa o mar da Galileia, e ele vai agora rumo a Cafarnaum, juntamente com seus discípulos. E foi nesta ocasião que Jesus andou, sobre as águas. Nós lembramos desse fato. Então a Bíblia diz que Jesus vai, os discípulos têm aquela experiência em ver Jesus andando sobre as águas. Eles atravessam o mar da Galileia, chegam em Cafarnaum. E a Bíblia diz que no dia seguinte a multidão agora se reuniu perto do local aonde de fato tinha ocorrido aquela multiplicação dos pães. E eles vão lá procurando Jesus, e chegando lá eles percebem que o Senhor não estava mais ali, e que de fato Jesus já havia retornado. E eles agora saem também e vão para os barcos, e foram agora procurar Jesus lá na cidade de Cafarnaum, porque eles viram que Jesus não estava mais ali. E quando aquelas pessoas encontram Jesus, eles vão agora buscar sinais em Jesus, e Jesus encontra eles, e mais uma vez o sermão de Jesus é exortativo. Jesus disse para aquelas pessoas: vocês vieram aqui motivadas por desejos superficiais e materiais. Jesus Cristo está dizendo: vocês estão me procurando, vocês atravessaram o mar, vieram para Cafarnaum, não é atrás de outra coisa não, vocês querem satisfazer os desejos de vocês. Aquelas pessoas, queridos, não estavam procurando Jesus porque de fato eles, ou seja, tinham entendido o verdadeiro significado espiritual daquilo que Jesus fez. Não, o que eles queriam era que Jesus de novo multiplicasse pães. O que eles queriam era que Jesus de novo multiplicasse peixe. O interesse não era buscar os ensinos, não era buscar conhecer quem era Cristo, era dizer assim: como eu posso me dar bem junto dele? Como é que eu posso ter o alimento? Como é que eu posso ter o peixe? Ele pode multiplicar, então vou estar onde ele estiver. Então, queridos, Jesus Cristo, ao ver aquelas pessoas, vai dizer para elas: vocês vieram aqui apenas por desejos superficiais e materiais. Aquelas pessoas, na verdade, elas estavam interessadas, na verdade, era em comer até se fartarem, era isso que elas queriam. E como é que eu sei disso? Fácil, veja o capítulo 6 que nós estamos vendo, no verso 26, o que é que Jesus Cristo vai dizer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo. Perceba que toda vez que Jesus fazia uma exortação, ele usa em verdade vos digo, não é? Ele dá aqui essa ideia de que o que ele vai dizer não se volta atrás, é a verdade absoluta. Em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, ou porque vistem milagres, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Jesus está dizendo: vocês não vêm me buscar, vocês não estão aqui para reconhecer que eu sou Deus, o eu sou. Vocês estão aqui porque vocês comeram e ficaram saciados, e hoje vocês querem novamente estarem saciados. É apenas desejo de estarem bem, por isso vocês me buscam.
Eu fico tentado a fazer uma analogia para os dias de hoje. Não tem como nós não fazermos. As pessoas continuam com o mesmo interesse. As pessoas delas, muitas delas estão buscando a Jesus Cristo, queridos, não é vendo em Cristo o Filho de Deus. Muitas pessoas estão buscando Cristo, não vendo nele aquele que dá vida eterna. Estão buscando Cristo para que possam ser bem-sucedidos, para que possam ter um carro, ter uma casa, para que possam prosperar financeiramente, para que possam ter status. Cristo reprovou essas pessoas. Cristo continua reprovando essa atitude. Aqueles que se aproximam do Senhor para tirar vantagens financeiras ou vantagens materiais são reprovadas. Interessante que na nova versão transformadora, esse mesmo texto, verso 26 do capítulo 6, diz o seguinte: eu lhe digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Irmão, Jesus repreendeu a multidão. Jesus repreendeu essas multidões, ensinando que eles deveriam parar de buscar simplesmente o alimento, que eles deveriam parar de trabalhar simplesmente pelo alimento físico, de querer apenas as coisas materiais. Irmãos, Cristo veio para nos trazer algo que é muito maior do que qualquer bem material. Então imagina, por que eu vou me aproximar de Cristo, se tem vida eterna para me dar? Eu vou buscar Ele com o interesse de ter alguma coisa aqui na terra, sabendo que tudo que eu vou ter vai ficar aqui. Nenhum tipo de pão, irmão, ou qualquer outro alimento é capaz de suprir o vazio do coração do homem. É por isso que Jesus Cristo estava dizendo: vocês não vieram aqui para me adorar, para conhecer, para ouvir meus ensinos, vocês querem comer. Nenhum alimento, querido, pode prover o sustento da alma. A comida terrena é toda ela perecível. E é por isso que Cristo recrimina. Veja o capítulo 6, verso 27. Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste, ou seja, em Jesus, Deus o Pai imprimiu o seu selo. Perceba, mais uma vez Jesus estava dizendo: vocês estão diante do eu sou. Vocês estão diante daquele que é o Filho do Homem, no qual o Pai imprimiu o seu selo. E vocês estão diante desse que tem poder para fazer com que vocês herdem a vida eterna. E o que vocês querem é comer pão, alimentar-se de pão físico. Então, querido, Jesus advertiu aquelas pessoas a ansiarem pelo verdadeiro alimento que produz e que de fato sustém a vida eterna. Ele próprio revelou que Ele era esse alimento. Sabe, Ele disse que Ele dará a si mesmo para aqueles que pela fé desejam se alimentar dEle. O que Cristo estava dizendo é: irmãos, vocês podem se alimentar de pão. E eu creio que Cristo poderia revelar-se ali novamente e fazer um milagre, multiplicar pães de novo. Mais uma vez Ele iria alimentar aquela multidão. Eles voltariam para suas casas. No outro dia pela manhã havia necessidade de se alimentarem de novo. O que Cristo estava dizendo: eu quero dar um pão a vocês que não perece, um pão que quando vocês se alimentarem não terão mais fome. Este é o pão vivo que desceu do céu. É como Cristo disse: sou eu sou. Alimente-se das minhas verdades, alimente-se das minhas verdades, porque elas lhe trarão vida. Vocês não terão mais fome. Então, diante das palavras de Jesus Cristo, aquelas pessoas entenderam de forma errada. Veja como é a mente das pessoas. Jesus Cristo está dizendo: não façam isso, não venham me buscar apenas pelo alimento, não trabalhem apenas pelo alimento que se perece, mas busquem aquele que é eterno. E as pessoas ouviram tudo de forma errada. Eles entenderam erroneamente, queridos, o que Jesus estava dizendo. O que eles entenderam era que Jesus estava dizendo que Deus exigia delas certas obras da lei, para que através dessas obras elas pudessem conquistar a vida eterna. Jesus Cristo estava falando de obra não, mas eles entenderam isso. Veja o que diz o verso 28 do capítulo 6. Perguntaram-lhe, pois: que haveremos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Estão falando de obras. Jesus Cristo estava falando de vida eterna. A resposta de Jesus foi bem clara: a obra de Deus é esta,
que creais naquele que por ele foi enviado. Jesus estava dizendo: pare de pensar em obra. O que vocês precisam para se salvar não é de boas obras. O que vocês precisam para se salvar é crer naquele que Cristo enviou, é no pão vivo que desceu dos céus. Então a multidão reagiu aqui, coisa interessante, de forma que demonstrava toda a sua cegueira espiritual. Como o homem é cego espiritualmente, como o homem sem o Espírito Santo não consegue enxergar a revelação, a beleza de Deus. Interessante que o povo entendeu totalmente equivocado e demonstrava a sua cegueira espiritual, porque quando chega no verso seguinte, no verso 30 do capítulo 6, eles continuam indagando ao Senhor. Veja o que é que eles fazem a pergunta. Ele diz: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são as tuas obras? Irmãos, perceba, eles estavam perguntando a Jesus Cristo que sinais Jesus Cristo podia fazer para que eles crescem em Jesus Cristo. É uma nação incrédula, né? Eles haviam se alimentado, haviam visto Jesus multiplicar pães e peixes. Jesus tem dito a ele: homem, olhem para mim, desejem comer do meu alimento espiritual. E eles estão querendo saber que obra Jesus pode fazer para que eles creiam. Aquelas pessoas que de fato eles estavam pedindo para ver as credenciais, mas não eram as credenciais de qualquer homem. Eles estavam pedindo para ver as credenciais, irmãos, daquele que tinha acabado de alimentar de forma sobrenatural uma multidão de 5.000 homens. Mas para eles aquilo não foi suficiente. E eles pedem: nós queremos ver o que o Senhor pode fazer de sinal. Na verdade, queridos, aquelas pessoas não disseram isso porque eles tinham esquecido daquele milagre. Eles não tinham esquecido, não. A mente deles estava muito clara. Eles não tinham esquecido, e a prova é que eles foram novamente buscar Jesus para comer novamente pão. Não haviam esquecido. Na verdade, agora, diante das palavras de Jesus, aquelas pessoas acharam que a multiplicação dos pães, que a multiplicação dos peixes não tinham sido tão extraordinariamente assim. Eles não acreditavam, sabe, não foi tão extraordinário multiplicar pães e peixes. E eu fico aqui trazendo a memória que as pessoas têm essa coisa de querer, né, duvidar ou quem sabe desvalorizar os milagres de Jesus. Eu me lembro de um pastor, né, que disse que não entendia como é que Jesus Cristo foi fazer um milagre. O primeiro milagre que Jesus foi fazer foi numa boda de casamento, transformando algo em vinho. Para ele isso era muito besta, muito pouco. Talvez ele quisesse ensinar Jesus que o primeiro milagre de Jesus fosse, quem sabe, ressuscitar Lázaro, não era? Que era uma coisa maior. Então a gente percebe que as heresias, elas rompem os tempos apenas com roupagem diferente, mas é uma velha mentira, é uma velha heresia. Esses homens aqui, na verdade, eles não tinham esquecido o que Jesus tinha feito, não. Simplesmente eles não acharam tão extraordinário assim Jesus multiplicar pães e peixe. E por isso, veja o que é que ele diz no verso 31 do capítulo 6. Ele diz: nossos pais comeram o maná lá no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Então, queridos, um raciocínio lógico daquelas pessoas, veja a mentalidade lógica delas, carnais. Moisés tinha realizado algo ainda maior do que aquele feito de Jesus. Irmãos, basicamente eles estavam dizendo que se Jesus fosse maior do que Moisés, então que fizeste um milagre também maior do que o maná, porque para eles fazer chover maná dos céus era maior do que multiplicar pães e peixes. Essa é a mentalidade carnal do homem sem Cristo. Aí Jesus mais uma vez repreende aquelas pessoas, repreende aqueles incrédulos. E sabe o que é que Jesus Cristo diz? Jesus Cristo diz que o verdadeiro doador de todas as coisas é o Pai Celeste. Eles estavam enchendo a bola de Moisés, dizendo que Moisés fez sinais maiores do que Jesus, porque fez chover pão do céu. E Jesus quis dizer para ele o seguinte: olhe, ei, veja, o doador de todas as coisas é Deus. A glória é dele. Eles estavam dando a glória a Moisés. E Jesus vai dizer que ele dá aos homens não apenas o alimento que alimenta o corpo, que Deus dá o alimento que alimenta o espírito. E Cristo estava dizendo: eu sou o enviado dos céus, eu sou o verdadeiro pão dos céus, alimente-se das minhas palavras. Mas as pessoas não queriam. E perceba que, falando sobre o maná, que eles fizeram, né, a comparação do milagre de Moisés com o milagre de Jesus. O maná, na verdade, a Bíblia diz que era um tipo,
E tipo na Bíblia é modelo, né? Ou seja, o maná era um modelo, enquanto Jesus Cristo ele é antítipo, ou seja, ele é uma figura que representa a outra. Há uma grande diferença. Um é o maná que Deus fez cair dos céus, que era um tipo, que lembrava uma verdade que viria a acontecer em Cristo. Cristo é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Então, quanto um é apenas um tipo, Cristo é o antítipo, ou seja, Cristo é a figura que representa verdadeiramente aquilo que o maná apenas simbolizava. E as pessoas estavam olhando para o maná e dizendo: nosso pai Moisés fez chover pão, e não estavam entendendo que Deus havia feito com que o seu filho, o pão vivo, descesse dos céus. O maná alimentou aquelas pessoas por um certo tempo. O que veio do céu, Jesus Cristo, alimenta para a vida eterna. Mas a cegueira espiritual não permite as pessoas verem isso. O maná não produzia vida eterna, mas Jesus Cristo não. Jesus é o genuíno pão da vida. Então, queridos, Jesus Cristo se apresentou para aquelas pessoas como sendo ele o pão da vida, que sacia a fome. Ao afirmar: eu sou o pão da vida, Jesus se coloca como o doador e sustentador da vida. Ele mostra que ele é Deus. Ele tem o poder de sustentar a nossa vida, ele tem poder de doar a vida, ele é Senhor da vida. Agora perceba que Jesus Cristo não se refere a qualquer tipo de vida. Quando Jesus Cristo se colocou como doador e sustentador da vida, não era uma vida michuruca como essa vida que nós temos hoje, não. Não é essa vida que Cristo veio nos dar, não. Quando ele diz: eu sou o pão da vida, Jesus está falando da vida espiritual e vida eterna. E por isso mesmo, queridos, ele afirma que, sabe, de fato, quem vai até ele, quem se alimenta das suas palavras, quem come do seu pão eterno, jamais terá fome. Quem nele crê, jamais terá sede, porque Cristo veio saciar de uma vez por toda a necessidade da raça humana. E por isso ele sacia a fome. Por isso Cristo mata a sede. Ele sacia a fome e sede espirituais de cada um de nós. É interessante notar que Jesus Cristo diz que a fé de fato deve ser depositada nele, e não em milagres e sinais. Isso aqui é interessante, que há muitas pessoas ainda hoje que depositam a sua fé em sinais e milagres. Tem pessoas que acham, né, que o culto só acontece se tiver um milagre, né? Que como se o milagre fosse o atestado de que de fato Deus está presente. E nem sempre, querido, cuidado, viu? Cuidado. E Jesus Cristo faz isso recriminando. Nós vimos isso, acho, no último domingo, quando Jesus Cristo faz isso recriminando, por exemplo, né, os judeus e os gregos, porque Paulo escrevendo vai dizer justamente isso, no capítulo 1, verso 22, que os judeus pediam sinais a Jesus, e os gregos buscavam nele sabedoria. Mas Cristo não veio atestar o seu ministério com milagres. Você sabe quando é que Cristo atesta o seu ministério? Fazendo a vontade do Pai. Eles estavam totalmente errados, porque maior que possa ser um milagre, ele não é suficiente para regenerar o pecador. Por maior que seja um milagre, não é suficiente para produzir fé no coração do homem. Eu estou falando da fé salvífica. E há tantas pessoas que buscam milagre e só querem milagre, 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 e até uns que fazem até um certo culto chamado, não é? O show da fé, para que os milagres aconteçam. O importante é que você entre doente e saia curado. Se você sai com Jesus no coração, pouco importa, irmãos, mas não é isso. Não é isso que Jesus Cristo disse. O próprio Jesus Cristo, queridos, fala disso. Quando Jesus, por exemplo, ressuscitou Lázaro, as pessoas queriam matá-lo. Não foi um grande milagre? Mas as pessoas queriam matar Jesus Cristo. E nós vemos isso, queridos. Então isso explica porque Jesus falou para a multidão no verso 36 do capítulo 6: porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, vocês não creram. Sabe, irmãos, de forma definitiva, Deus, Ele é o único que pode ressuscitar o pecador de seu estado de morte espiritual. Somente Deus pode tirá-lo da sua condição de cegueira espiritual, porque o homem sem o Espírito Santo, ele é cego espiritualmente, ele busca sinais. O homem sem o Espírito Santo, ele busca satisfazer as suas necessidades. E por esse motivo o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Bom, mas eu quero partir para as nossas conclusões, entendendo o que é que significa comer o pão da vida. O que é que significa comer o pão da vida?
Quem de fato pode comer o pão da vida? Quem é que pode? Jesus Cristo disse justamente isso: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Mas quem é que pode comer? Ele disse: aquele que comer de mim não terá fome. Mas quem é que pode comer deste pão? Jesus Cristo responde essa pergunta de uma forma bem clara no verso 37 do capítulo 6 que nós estamos estudando. Veja o que é que Jesus Cristo diz sobre essa questão: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, ou seja, aqueles que o Pai lhe deu, de modo nenhum o lançarei fora. Veja que Jesus Cristo responde essa pergunta com duas verdades muito claras aqui. O que Jesus Cristo está dizendo? Ele está dizendo, em primeiro lugar, que uma pessoa não pode comer do pão da vida, a menos que vá a Cristo. Ou seja, ninguém pode comer do pão da vida, a menos que vá a Cristo, porque Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Mas a verdade seguinte é que também ninguém pode ir a Cristo, a menos que tenha sido dado a Ele pelo Pai. Então você percebe as duas verdades bem claras: ninguém pode comer do pão da vida, a menos que vá a Cristo. Mas só vai a Cristo, ou só vão a Cristo, aqueles a quem o Pai de fato já lhe deu. João 6,44. Ninguém, diz Jesus, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, queridos, o convite para vir e comer do pão da vida se estende a todos, através da pregação do Evangelho ao mundo. Mas somente aqueles enviados pelo Pai ao Filho, que verdadeiramente se alimentam do pão da vida. Sabe quem é que vai se alimentar do pão da vida? Sabe quem é que vai olhar para Jesus Cristo e não vai ver nele apenas aquele que sacia a sua fome física? Sabe quem são aqueles que vão se alimentar e vão ganhar vida eterna? Aqueles que o Pai de antemão já encaminhou para o Filho. Por isto Jesus Cristo falava para aquelas pessoas, e elas não entendiam, porque os demais, eles permanecem em sua impenitente rebelião contra Deus. Eles escutam o chamado, mas se recusam a vir e comer do pão da vida que desceu dos céus, porque o Pai não os enviou. A única maneira do homem encontrar a vida eterna é comendo o pão da vida. Jesus, o pão da vida, é aquele que dará a vida eterna ao que nele está, naquele que nele crê. E há uma promessa linda nisso. E veja que Jesus fala sobre o pão eterno, porque ele diz: aquele que vier a mim comer do pão da vida, eu o ressuscitarei no último dia. Esse é o alimento que não perece, é o alimento que nos alimenta a tal ponto de sermos ressuscitados por Cristo no último dia. Ele é o pão eterno. Então, queridos, no último dia, o pão da vida também, queridos, será concedido àqueles que de fato se alimentaram em Cristo aqui na vida, porque somente aqueles que se alimentaram em Cristo aqui na vida, na terra, é que serão ressuscitados no último dia, porque Ele é pão vivo que vem do céu, e aquele que neles crê, aqueles que se alimentam das suas verdades, serão ressuscitados no último dia. Essa é a vontade do que me enviou, de Jesus no verso 39 do capítulo 6. A vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então, queridos, essa é uma verdade magna da fé reformada. Aqueles a quem o Pai de antemão entregou ao Filho, nenhum se perde. Sabe por quê? Porque somente estes poderão se alimentar do pão da vida. E quando eles se alimentam do pão da vida, que é Cristo, o texto diz, o próprio Cristo irá ressuscitá-los no último dia. Então, queridos, Filipenses no capítulo 3, versos 20 e 21, Paulo vai falar uma coisa interessante. Ele diz: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até que sujeite a si mesmo todas as coisas. Há uma promessa: alimente-se do pão da vida, enquanto você estar aqui, porque no último dia, aqueles que se alimentaram do pão da vida, serão ressuscitados e viverão eternamente com o Senhor, porque Cristo é o pão da vida, que alimenta e traz para nós a vida eterna. E isso, queridos, é possível, porque o pão da vida se deu a si mesmo, como um sacrifício vigário pelos nossos pecados na cruz.
porque aquele mesmo que é pão da vida também é o Cordeiro. Aquele que alimenta é aquele que nos purifica. Então, queridos, João no capítulo 6, no verso 51, ele vai dizer isso: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Perceba que mais uma vez, depois de toda essa exortação, de tudo que ele fala para aquelas pessoas, ele vai dizer: olhem para mim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, alimente-se de mim e vocês terão vida. E ele vai dizer: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Cristo está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, mas a minha carne será mortificada naquela cruz. Então quem se alimenta da minha carne é os mesmos que serão guardados pelo meu sangue. E é por isso que não se perde. E é por isso que eu não tenho crises de consciência a respeito da minha salvação. Eu não vou dormir hoje salvo e me acordo amanhã perdido, ou vou dormir perdido e amanhã salvo. Ei, nós já estamos salvos, porque nos alimentamos do pão da vida, e Ele nos garante a eternidade. Nenhum se perde, é o que diz o texto. Então, comer do pão da vida, queridos, significa crer plenamente em Cristo, e reconhecer, assimilar, aceitar e se apropriar da suficiência da sua obra redentora. Isto, na verdade, é o que significa comer do pão da vida. É crer, reconhecer, assimilar, aceitar, apropriar-se de tudo aquilo que Cristo fez por meio da suficiência da sua obra redentora. Ele nos salvou de uma vez por toda, nós nos alimentamos de uma vez por toda, e por isso, um dia alimentados por Cristo, comendo do pão eterno que desceu dos céus, não teremos mais fome, somos saciados eternamente. Então, queridos, é preciso comer do pão da vida. E aqui há uma observação: é preciso comer do pão da vida, porque apenas provar não é suficiente. Ou você come do pão da vida e tem vida eterna, ou não pense apenas em provar Jesus Cristo, para quem sabe ter garantias eternas. Não dá certo, irmãos. A garantia de vida eterna é para quem alimenta-se, não é para quem quer provar. Porque há pessoas que querem, né, provar. Eu gosto, eu acho bonito, é legal essa coisa, é interessante, né? Essa coisa de Jesus Cristo é bonito, mas não quero se alimentar. E Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4, uma coisa muito interessante. O escritor de Hebreus aqui, sabe, ele recebeu a iluminação do Espírito Santo assim, diz: eu vou colocar isso aqui agora para que a igreja entenda uma verdade, para que não haja nenhuma dúvida. Eu vejo o que é que ele diz. Por quê? Veja como é que ele é muito cirúrgico. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste, ou seja, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados e provaram do pão da vida, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outras vezes renovados para o arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Sabe o que é que o escritor de Hebreus está dizendo? É impossível aquele que se alimenta de Cristo Jesus deixar esse alimento, não querer esse alimento, porque se eles fazem isto, eles estão sacrificando de novo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é suficiente, a sua morte é suficiente para nos salvar. É impossível aquele que um dia foi salvo experimentar o mundo e não voltar. Não tem como, queridos. Nós somos salvos eternamente, e por isso nós terminamos dizendo uma coisa para você: quem verdadeiramente come do pão da vida, jamais, nunca mesmo terá fome. Quem se alimenta do pão da vida, jamais, nunca mesmo, querido, se perderá. Ele está saciado de vida. Cristo veio lhe dar a vida, mas é uma vida eterna, que não perece, assim como o pão celeste não perece. Quero terminar citando um pensamento ou uma frase de Matthew Henry. Matthew Henry, ele disse: Jesus é para a alma o que o pão é para o corpo. Ele alimenta e sustenta a nossa vida espiritual. Talvez você seja como aqueles homens, até hoje procurou Jesus para satisfazer a tua fome terrena, a tua fome física. Cristo está preocupado em alimentar e dar a você um alimento que não perece. Sim,
O próprio Cristo diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta, não busque os seus interesses, não queira encher a sua barriga de alimento físico, porque amanhã você vai ter fome. Procure Jesus Cristo, alimente-se dele, e você vai ser farto, você vai ser farta. Alimente-se dele, e você não vai perecer, nem fisicamente, nem espiritualmente. Você vai ganhar a vida eterna, porque ele é o pão vivo, que desceu dos céus, e por isso ele pode dizer: eu sou o pão da vida, usando o título messiânico para dizer: eu sou o Deus que tomou forma humana, habitou entre vocês, para saciar a fome de vocês, e um dia ressuscitar vocês, quando tudo isso acabar, quando o mundo não mais existir, quando existir um novo céu, uma nova terra, vocês estarão comigo, porque aqueles que comem do pão da vida, aqueles que são saciados pelo pão vivo que desceu dos céus, jamais se perde. Que Cristo nessa noite alimente a sua alma, que Cristo alimente a sua vida, que Ele seja o pão vivo para você, que você busque nele aquilo que você precisa para a sua vida eterna. Não se preocupe com essa vida terrena. A Bíblia diz que Ele sabe o que nós precisamos, Ele tem conhecimento disto. Não devemos buscar essas coisas de forma desesperada. Vamos nos alimentar de Cristo Jesus, vamos nos alimentar da sua palavra, vamos experimentar o pão vivo que desceu dos céus, e aí você vai ter vida eterna, gozo eterno, agora e para todo sempre. Amém? Então, fique com essa palavra. Na próxima quarta-feira, se aqui estivermos, ou em qualquer outro momento, quer seja numa live ou aqui, vamos estar falando sobre o segundo eu sou, tá bom? Então eu quero convidar você agora que fez seus pedidos de oração para estar orando conosco. Eu tenho alguns pedidos aqui, eu não sei se as meninas anotaram mais algum aí. Eu tenho aqui alguns pedidos que eu vou ver aqui, se tiver aí alguém vai me dizendo aí. Por exemplo, eu tenho um pedido de Nidiane, né? Nossa irmã Nidiane, para orar por Samuel, especialmente pela saúde do nosso irmão Samuel. Recebi também hoje, irmãos, um telefonema da filha do irmão Queiroz, né? Queiroz, sempre converso com ele, Queiroz e Maria, ela ainda está naquela enfermidade, e a nossa irmã Sandra, que é a filha dele, pedindo oração pela saúde da nossa irmã Maria. Ela continua ainda num estágio difícil de saúde, e também pela família, né? Especialmente por um dos seus irmãos que está sofrendo com o vício da bebida, que é uma coisa que tem estragado a humanidade. Então vamos orar pela família da nossa irmã Maria, e vamos orar também por Isabel, por Licinha, né? Para que Deus derrame cura sobre os seus corpos. Elas encontram enfermas, mas nada demais, é uma enfermidade que Deus já controlou, né, Licinha e Isabel? Está tudo tranquilo, mas nós vamos pedir a Deus que continue derramando graça sobre a vida de vocês, para que em tempo oportuno vocês estejam de volta, né, Licinha, a comunhão com a igreja, junto com Isabel, e Isabel a comunhão no seu trabalho. E vamos orar também por a nossa irmã Lindinalva, está lá em João Pessoa. Foi aniversário do filho dela, se não sei se foi hoje ou foi ontem, o aniversário do filho da nossa irmã Lindinalva. E também ela pede oração porque ele trabalha, não somente ele, mas 2 sobrinhos dela trabalham na área de saúde, estão, né, enfrentando aí, combatendo essa enfermidade do Covid-19. Então nós vamos orar por esses pedidos de oração, e pedir aos irmãos que possamos ficar de pé e apresentar esses pedidos. Se você fez o seu pedido ainda e não chegou aqui, não se preocupe, deixa aí nos comentários, porque em casa eu vejo cada um dos comentários, e aqueles que necessitam de oração, nós estaremos orando em nossas orações, tá bom? Senhor Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, o pão vivo que foi enviado dos céus para nos alimentar. Foi o Senhor mesmo que enviou Jesus Cristo, para que pudéssemos ser alimentados por um pão que não perece, porque Cristo é o pão vivo que desceu dos céus para nos dar a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado para tirar os pecados do mundo. E assim, Deus, nessa noite eu quero te agradecer, porque somente aqueles a quem o Pai enviou podem alimentar-se do pão vivo e receber a vida eterna. E uma vez alimentados, uma vez que nós experimentamos Cristo, ganhamos a vida eterna, e não vamos, ó Pai, nos perder, porque tua palavra diz justamente isso: daqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Foi este o discurso de Jesus Cristo, o pão vivo que desceu dos céus, o Cordeiro imolado na cruz do Calvário. E por isso eu quero te agradecer e pedir a tua bênção nessa noite sobre os irmãos que pediram oração, especialmente sobre a saúde do nosso irmão Samuel.
que o Senhor visite Samuel, derrame sobre ele o bálsamo sarador, curador. Ele está para fazer alguns exames, e nós não temos nenhuma preocupação no resultado que esse exame possa trazer, porque o que nós experimentamos, Senhor, não é o que diz a medicina, por mais que ela tenha conhecimento. O que nós cremos é no diagnóstico dado pelo Senhor. Eu prefiro crer no diagnóstico de Isaías 41, verso 10, quando o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu prefiro acreditar nesse diagnóstico que diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Então eu prefiro crer nesse diagnóstico. Então a tua mão vai estar protegendo e guardando a vida de Samuel, a vida de Licinha, a vida de Isabel, livrando as suas filhas do mal, de toda a enfermidade, sarando, curando, trazendo as tuas filhas de volta à vida prática, em comunhão com as suas famílias e com a sua igreja no tempo oportuno. Eu te peço também que o Senhor guarde, ó Deus, aquele a quem tu desse o ano de vida, o filho da nossa irmã Lindinalva, que o Senhor possa conservá-lo. Ele e mais 2 sobrinhos da tua filha estão trabalhando nessa linha de frente, então guarda eles. Guarda também aqueles que são amigos nossos, irmãos que trabalham nos hospitais. Guarda a vida da nossa irmã Josilene, do nosso irmão Moisés. Guarda a vida de Naidinha, ó Deus, de tantos aqueles que estão na linha de frente, ó Deus, do combate a essa pandemia. Derrama a tua graça, livra-os do mal. E eu quero entregar em tuas mãos a vida da nossa irmã Maria, que está, ó Deus, agora ainda acometida de uma enfermidade, mas mesmo em meio à enfermidade, tu tens sustentado a tua filha. Ó Deus, ela está aqui, ó Deus, entre nós, porque o Senhor tem guardado, como nós vimos. Tu és o doador da vida, ela já se alimentou do pão vivo, é tua filha, ela tem vida eterna garantida, mas o Senhor tem sustentado ela enquanto aqui ela está. Então visita a irmã Maria, juntamente com o nosso irmão Queiroz, visita aquela família, liberta aquela família do álcool, do vício, das drogas. Deus, traz paz à vida daquele casal, que o seu filho, que agora encontra-se, ó Deus, totalmente, ó Pai, consumido pelo álcool, possa encontrar o pão da vida, o pão que alimenta, a água viva que traz vida, que ele seja livre, ó Deus, desses vícios, para a honra e a glória do teu nome. Nós te agradecemos, Pai, porque cremos que o Senhor há de fazer tudo aquilo que o Senhor mesmo prometeu na tua palavra. E aí, Deus, eles possam também experimentar do pão vivo que desceu dos céus e ganhar a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebam a bênção. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, único e soberano Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações advindas do Teu Espírito Santo, Senhor, nos abençoe agora. Repouse sobre cada um de nós, repouse sobre a cidade de Queimadas. Tenha misericórdia daqueles que estão acometidos agora por essa enfermidade. Tenha misericórdia, Deus, e abençoa aqueles que estão agora mesmo, Pai, com um teste, ó Deus, acusando a Covid ou o vírus do coronavírus em seu corpo. Toma eles em tuas mãos e ministra a cura sobre a vida deles. Guarda os irmãos da Secretaria de Saúde, dos hospitais aqui da nossa cidade, a nossa irmã Vivi, que está num pilotão de frente. Livra essas pessoas, meu Pai, do mal, e que a nossa cidade não resiste nenhum óbito, Senhor. Guarda as nossas famílias da morte. Derrama do Teu Espírito Santo sobre nossa igreja, a igreja genuinamente evangélica da cidade de Queimadas, sobre a Tua igreja, Senhor, e abençoa aqueles que estão espalhados nos 4 cantos desse planeta, que hoje, agora, nesse exato momento, confessam o Senhor como Salvador de suas vidas. Aqueles que já se alimentaram do pão da vida e por isso não tem mais fome, eles vivem saciados eternamente. Nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz, em casa diz, amém. Amém, queridos? Compromisso, sábado, todos nós aqui, o compromisso é às 19 horas, Instagram do pastor Erivan, estaremos aqui. E eu vou dizer para você, estou profetizando aqui para você me ouvir, vai dar namoro, olha o que eu estou dizendo, resolve isso aí.